Queridinhas da Pro, aula de Geografia, vamos lá? Nós temos aí a correção de uma tarefinha na página 108, o exercício 4. Vamos lá com a Pro? Vamos corrigindo. Abram aí. Olha só. Considerando as três situações mencionadas, que situações são essas? Isso, as da página 107, olha lá. Na linha do tempo, lembra o que aconteceu ali em São Paulo, no Paraná e na Bahia? Vocês lembram da questão ali da indústria, do trabalho nas cidades, como que foi se desenvolvendo? Então, olha só, a Pro vai falando cada um deles conforme a gente for respondendo, tá bom? Mas é de acordo com isso daí, complete a tabela a seguir. Então, ali, os aspectos positivos e negativos que aconteceram na década de 1930. Nós temos na linha do tempo, que aconteceu em São Paulo, olha só o diálogo. Vão abrir uma fábrica de lã em Fios, no Brás. Vou procurar emprego lá. Onde é o Brás? Em São Paulo, tá? Então, isso aí é esse rapaz falando. É mesmo, eu me lembro de que no sul, meu pai criava ovelhas e minha mãe fazia os fios em casa. Agora, existem máquinas que fazem isso? Então, olha só. Um estava falando que ia lá para São Paulo para procurar emprego, certo? E o outro estava falando que o emprego que esse rapaz estava procurando ali numa indústria, né? Numa fábrica, era a mãe dele que fazia em casa, né? Ali no sul, ele disse. Então, vamos pensando sobre isso, vamos lá. Os aspectos positivos que aconteceram aí na década de 1930. Muito bem, o aumento dos trabalhadores em indústrias que eram localizadas nas cidades grandes. Então, como esse rapaz disse que ele ia lá para o Brás para trabalhar numa fábrica de fios, certo? Então, o aumento desse número de pessoas, né, de trabalhadores em indústrias nessas cidades grandes, tá bom? Como São Paulo, que era uma ali referência, né? Muito bem. E aspectos negativos? Quais são os aspectos que não são bons ali desse momento, desse período ali que a gente acabou de falar? Isso, as pessoas saindo, esses trabalhadores saindo das suas cidades, deixando a família e muitas vezes indo lá para a cidade grande para conseguir uma vida melhor. Eles tinham que viver nesses primeiros momentos uma situação precária, porque eles iam para começar a trabalhar, para começar tudo de novo, e aí viviam em casas, ou às vezes ficavam um tempo na rua, porque não tinham onde morar até conseguir. Então, assim, viviam em condições precárias, até conseguir se estabilizar financeiramente, né, depois com o emprego, tá? Então, era uma situação bem complicada. Então, esses são os aspectos negativos ali, tá? Muitos pais de família deixavam a família ali na sua cidade e ia para a cidade grande para conseguir melhorar a vida e para depois trazer a família. Muitos não conseguiam e não conseguiam levar a família, tá? E outros conseguiam, mas depois de muito tempo vivendo assim de forma sofrida, conseguir estabilidade e aí ele levava a família, tá? Mas era assim, uma situação bem complicada quando as indústrias começaram a crescer, né? Olha só, e na década de 1970, vamos olhar o que aconteceu lá? Voltem ali na página 107. Olha só, lá no Paraná, na zona rural, nas fazendas ali, tá? O patrão comprou uma máquina que faz todo o trabalho da roça, basta a gente saber dirigir. Ouvi dizer que ela faz tudo, lavra, planta, colhe. Desse jeito, vou ter que me mudar para a cidade. Lá deve ser mais fácil conseguir emprego. Olha só. Então, quais são os aspectos positivos ali? O que eles estão falando? Isso do uso de máquinas agrícolas, né? Que são as máquinas que são usadas ali na zona rural. E o aumento dessa produção. Porque a máquina aumentava essa produção, que fazia em muito menos tempo, muito mais trabalho. Certo? E aí conseguia abastecer as cidades. Tá? Com esse aumento da produção, ela abastecia as cidades que já estavam um pouco mais com mais pessoas, né? Porque elas já desde ali de 1930 indo para as cidades para conseguir melhorar de vida. Porém, quais são os aspectos negativos desse uso dessas máquinas? Muito bem, o desemprego. Por quê? Um deles, né? O desemprego. Por quê? Porque às vezes eram dois funcionários ou dois trabalhadores ali para lavrar, alguns para colher, outros para plantar. Então,
essa quantidade aqui que era para fazer cada um desses trabalhos, não precisava mais, porque a máquina fazia tudo isso, lavrava, plantava, colhia, ela fazia tudo isso. Então, assim, teve a questão do desemprego. E o que mais? O êxodo rural. O que é êxodo rural? Quando as pessoas saem da zona rural e vão para as cidades. Então, as pessoas começaram a sair da zona rural. Você não viu lá que ele falou assim, ó, desse jeito eu vou ter que mudar para a cidade, lá deve ser mais fácil conseguir emprego. Então, olha só, porque eles estavam perdendo emprego ali, porque as máquinas estavam tomando lugar. E aí, quando eles saíam, né, da zona rural, eles iam para a cidade grande e começou a acontecer uma superlotação das cidades, porque todo mundo queria ir para lá. São Paulo, então, foi um boom de gente, a população aumentou muito, porque começaram a sair da zona rural, que não estava dando certo, para ir para a cidade, tá bom? E na década de 2000, vamos lá olhar? Olha na Bahia, década de 2000, indústria automobilística, ali de automóveis, né? Nossa produção aumentou bastante, não é? Sim, no ano passado fabricamos 500 carros. Gente, página 107, tá? Fabricamos 500 carros por mês. Neste ano aumentamos para 700. Se comprarmos 5 robôs, o trabalho será feito muito rápido. Verdade, e não precisaremos de tantos funcionários. Olha só, percebam nesse diálogo aí. Década de 2000, olha lá, quais são os aspectos positivos e negativos? Vão corrigindo aí, tá? Se estiver muito diferente do que a Pro tá falando, apague e coloque isso que nós estamos conversando. Se estiver parecido, pode deixar, tá? Quais são os aspectos positivos? E isso, o uso ali, né, a inserção, a entrada ali das máquinas, dos robôs no contexto industrial, nas indústrias. Tá, e isso aí, o que deu isso? O aumento da produção, certo? E do faturamento. Então, as empresas começaram a produzir mais e faturar mais, porque vendiam mais, né? E em menos tempo, porque as máquinas fazem o trabalho em menos tempo, certo? Então, essas máquinas e esses robôs foram um aspecto positivo por conta do aumento da produção e também do faturamento, né? Faturamento é o que a empresa ganha, tá bom? E quais são os aspectos negativos? Isso, com a entrada desses robôs, dessas máquinas, o desemprego aconteceu, né? E aí, quando as pessoas começaram a perder seus empregos ali já na cidade mesmo, o que acontece? A pessoa perde o emprego e aí tem um aumento da violência e da criminalidade. Por quê? Porque aquela pessoa perde o emprego e às vezes vai pelo caminho ruim, que é de roubar, e aí precisa usar a violência para isso. Então, o aumento da criminalidade e da violência foi grande nessas cidades, tá? Por isso que a gente fala, São Paulo é perigoso, Rio de Janeiro é perigoso, porque são grandes centros econômicos. O que são centros econômicos? Onde a economia roda, onde os trabalhos acontecem, as vendas, as empresas, as indústrias. Então, assim, tudo isso fez com que a cidade, ou com as máquinas ali e com os robôs, o desemprego ficasse maior e aí as cidades começassem a ter um pouquinho mais de criminalidade, pouquinho não, bastante criminalidade e violência, porque as pessoas perdiam o emprego e aí muitas iam para o caminho que não é o correto e aí roubavam e usavam de violência, tá bom? Então isso foram coisas que aconteceram, tá? No processo de industrialização. O que é esse processo de industrialização ali? Que quando as indústrias começam a entrar e aí o ser humano vai, aquilo que um humano faz, um ou mais, né, uns 5 funcionários fazem em mais tempo e às vezes não de forma assim padrão, uma máquina faz em menos tempo, mais produtos e num padrão, todos iguais, tudo direitinho, padronizado, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, nós corrigimos a tarefa e a Pro vai fazer uma revisãozinha com vocês agora, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade avaliativa, todo mundo com a Pro. Lá no capítulo 7. Vai ser igual a nossa de história, tá? Olhem agora para a Pro vai passando aqui pelas páginas, conversando com vocês, não vou ler, eu vou falar, então atenção comigo, não precisa olhar para a apostila, tá bom? Olhem para a Pro, tá? Eu vou dando uma olhadinha aqui para poder ir lembrando de tudo que eu tenho que falar, mas
Vão me acompanhando, tá bom? Olha só, no capítulo 7 nós falamos, página 94, tá? Não precisa acompanhar na apostila, a professora tá falando para vocês, assim, não ficarem muito perdidos, tá? Então, no capítulo 7 falou sobre o comércio e o consumo nas cidades. Então, vai falando ali sobre as lojas, supermercados, né? E grandes centros de vendas existentes na cidade. Nós encontramos vários produtos de diversas marcas que atendem diversos grupos sociais, crianças, adultos, jovens e tudo mais, né? Então, assim, nós temos mercadorias diversas, vendidas em diversos supermercados, né, de diversas formas. Isso nos dias de hoje, porém no passado não era dessa forma. Então vamos entender aí esse começo desse comércio, do consumo nas cidades. E aí tem o texto da venda ali do Seu Romeu, lembra? E aqui no texto vai falando que para as famílias aquele era o melhor lugar, certo? Porque era o único que vendia ali alimentos, né? E alguns produtos para serem usados na casa, né? Então, assim, era o único local ali que eles conseguiam comprar os produtos, né? Porque os poucos mercados que existiam era muito longe, ficava no centro da cidade. Essas pessoas, era muito difícil delas saírem de onde elas estavam, era muito longe até o centro da cidade, certo? E assim, tudo era vendido a granel. O que é granel, pessoal? Que você vai vender, que é vendido ali uma porção, você não compra fechadinho já. É 1 quilo, eu não quero 1 quilo, eu consumo menos, então quero 200 gramas, quero 300 gramas, né? Então, assim, isso é a granel. E vendia arroz, feijão, muitas coisas. E o Seu Romeu, ele vendia isso, ele pesava na balança, ele sozinho, ele embrulhava isso no papel, certinho, tudo ele, tá? E aí tá falando que além dos alimentos, eles compravam outras coisas para casa, porque naquele tempo não tinha energia elétrica, era muito difícil. E eles compravam ali também lenha para cozinhar, porque os fogões a gás eram muito raros. Então tudo isso eles iam comprando na venda do Seu Romeu, tá bom? Ele atendia os clientes, ele cuidava ali das balanças que pesava, né? Ele cuidava ali na hora de pagar, olha só, tudo isso uma pessoa só. E ele comprava os produtos, só que os produtos eles eram vendidos em menor quantidade, né? Porque eram menos pessoas que compravam. E também a questão da validade dos produtos, né? Era menor, porque era algo mais in natura, né? Onde eles eram, por exemplo, era muito feito em lata, então assim, o óleo era na lata e isso diminui o tempo de conservação, né? Então ele não podia comprar muito, porque se ele não vendesse, até estragava, né? E se os fregueses ali na hora de pagar não tinham dinheiro, não tinha problema. Por quê? Porque ele anotava numa cadernetinha o produto, o valor do produto, e aí quando era combinado, né, e a pessoa pagava num outro dia, tá? E é o que a gente chama hoje de pagar fiado, que é raro, né? Hoje em dia nós temos isso. Algumas lojas ainda trabalham com essas cadernetinhas, que você marca e paga em outro momento, mas é bem mais difícil isso acontecer, por causa das facilidades dos pagamentos, que a gente já vai falar mais pra frente, certo? Então assim, por muito tempo a venda do Seu Romeu era a salvação para as pessoas, tá bom? Que moravam longe dos centros da cidade. Mas depois, com o tempo, outras vendias foram aparecendo perto ali do Seu Romeu, o ônibus já passava ali e ficava mais fácil para ir para o centro da cidade, outros supermercados foram abrindo, então assim, eles começaram a contar com outras opções, tá bom? Conforme o tempo foi passando. Então, pessoal, a Flor já tá virando as páginas aí, tá bom? Vamos lá. Nos bairros, a gente ainda vê que existem essas vendinhas, tá bom? Para atender as necessidades ali das pessoas que precisam de uma coisa rápida, imediata, essas vendinhas já atendem a necessidade da população que está ali mais perto, tá bom? Mas hoje nós temos estabelecimentos que oferecem diversos tipos de serviço, tá bom? Supermercados, tá?
e com tecnologias novas, modernas. E aí hoje, diferente do que era ali na venda do Seu Romeu, temos as balanças que já estão lá no caixa, que é a pessoa que paga, certo? Tem leitor de cartão de crédito e cartão de débito, então você não precisa da cadernetinha, não precisa de alguém para anotar nada, isso já é feito com a tecnologia, tá bom? Então assim, como houve um aumento ali da procura por produtos, tá bom? Variados, diversos produtos nas cidades, começaram a surgir os hipermercados. O que são os hipermercados? Hipermercados são aqueles mercados que geralmente são bem grandes e neles você encontra produtos tanto para alimentação quanto produtos variados, que são os departamentos ali de coisas para casa, certo? O que mais? Televisão, você encontra de tudo lá, tá? Coisas variadas. Então são esses mercados que a gente fala ali que são como se fossem lojas de departamento, tá? Que tem a questão da comida, mas também atende outra parte, vende roupa, vende coisa para casa, né? Então assim, eletrodoméstico, eletrônicos, essas coisas, tá? Então isso daí são os supermercados. E aí, além disso, pessoal, com esse surgimento desses supermercados, ficou conhecido ali o serviço como self-service, que essa expressão significa autosserviço. Então, o próprio cliente, ele mesmo se serve. Antes o Seu Romeu ficava ali atrás do balcão e ele ia dando os produtos, certo? Mas agora não, você vai lá, pega o produto na prateleira, você leva até o caixa e ele vai passando. E hoje em dia existem até caixas eletrônicos que a própria pessoa passa no caixa. Então esse caixa está lá e você vai passando seus produtos, vai lendo. Em alguns mercados acontece isso. E você vai lá, escolhe o pagamento e paga e vai embora. Nem precisa de um funcionário para poder passar essas compras. Então olha só, tudo isso, a tecnologia já surgindo aí para facilitar a vida das pessoas, mas também tem aquela questão do desemprego, né? Porque onde entra a máquina, o ser humano sai, né? Mas vamos conversar mais sobre isso mais pra frente. Então, assim, nós percebemos que esses supermercados, essas vendinhas que ainda existem em bairros, elas são para aquele consumo ali de imediato. A sua mãe quer fazer um macarrão, tá sem molho, vai lá na vendinha rapidinho e compra, tá? Às vezes tem um preço um pouquinho mais salgado, porque compra menos produto para vender, porque vende menos também, né? Que já é menor. Agora os supermercados compram grandes quantidades de produtos e aí consegue mais desconto e consegue vender um pouquinho mais barato, né? Mas também tem aquelas coisinhas que só tem nessas vendinhas, coisas caseiras que a gente só encontra às vezes lá. Então tem, né? Depende daí do momento, né? E aí fala aqui também da divulgação para vender, que eu preciso divulgar, né, o que eu quero que seja vendido. Então nos mercados é tudo feito de forma muito estratégica. Geralmente ali nos corredores mais centrais e naqueles primeiros que você encontra, geralmente são os produtos que são supérfluos, aqueles que são superficiais, aqueles que não são de necessidade, da primeira necessidade, que você não vai morrer se não tiver aquilo, tá bom? Esses são os produtos que geralmente ficam mais para frente. E os que ficam lá no fundo são aqueles que você mais necessita. É feito dessa forma estratégica, essa divulgação, porque daí você vai passando por todos os produtos que não são necessários até chegar no que você precisa. E quando você passa, você sempre compra uma coisa ou outra que não tem necessidade, mas que é divulgado dessa forma no mercado, nas prateleiras, para que você compre, tá bom? Que você vai olhando, quero isso, né? Então acaba comprando, né? Até você chegar onde você realmente precisa. Então os produtos são expostos de forma estratégica. Por exemplo, para as crianças, é colocado para eles os produtos na altura que eles alcançam, porque eles pegam, fala com a mãe, às vezes chora, às vezes tem mãe que não aguenta, aí vai e compra. Então assim, tudo isso estratégico, tá? Vamos lá? E aí ele fala um pouquinho sobre algumas dicas antes de você ir para o mercado. Então tem aquela preparação. Antes de eu ir para o mercado, como que eu vou me comportar? Antes de ir para o mercado, você define um limite ali de gasto que você vai ter para você não ultrapassar. Você faz uma lista e não sai dessa lista, faz tudo certinho.
você passa por cada sessão comprando o produto certo, utiliza a calculadora para você ir fazendo os cálculos e não se perder, avalie o preço, as condições, a qualidade do produto, veja se está no momento ali da validade, está certo, tá? Se está dentro do prazo. Vai vendo ali de pagar sempre à vista, não deixando para o crédito, para outro mês, para não juntar muitas dívidas, virar uma bola e você ter que pagar um valor muito caro no outro mês. Vai tentando comprar tudo à vista, tudo no débito, tá? Então, assim, tem essas dicas que o livro deu ali pra gente, muito importantes na hora de ir pro mercado, tá? Um consumo que você vai fazendo ali, que você vai tendo consciência do que você está comprando, tá bom? Vamos lá. Agora, ele fala um pouquinho sobre a propaganda. Propaganda, por que a propaganda é necessária? Porque como é que eu vou comprar um produto que eu não conheço? Eu nem sei da existência desse produto. Como que eu vou comprar? Eu não sei o que ele me oferece, eu não sei o que ele tem de bom, eu não sei os valores. Como é que eu vou comprar um produto? Então, a propaganda é responsável por isso. Deixar o produto ser visto, ser conhecido. Então, na propaganda, ela vai anunciar o que é o produto. Aí tem o nome do produto, o que é o produto, o que ele te oferece. Então, assim, essa propaganda, ela é feita para divulgar esse produto, para tornar esse produto conhecido, tá bom? E aí a pessoa vai decidir se ela vai comprar ou não a partir dessa propaganda feita, tá? E tem vários meios de comunicação que essa propaganda pode ser feita. Na TV, pela internet, nos jornais, nas revistas, nos outdoors. Então, assim, tem várias formas que você pode ter acesso às propagandas, né? Você tá andando na rua, você vê um outdoor escrito alguma coisa, já é uma propaganda. Você tá passando pelo shopping e às vezes tem aquela televisãozinha, já tá ali aquela propaganda. Então, assim, tá folheando uma revista no consultório, tá esperando a consulta, tá vendo ali uma propaganda, tudo de produtos, tá bom? E olha só, ali tá falando também sobre o consumidor ser o alvo. Tudo acontece por causa do consumidor, tá bom? Então, olha só, o consumidor, ele é muito importante na hora de ser fabricado o produto, de ser vendido o produto, tá? Ele é o centro, tudo passa por ele. Eu vou ver ali, eu tenho um grupo, por exemplo, crianças, eu vou ver quais são as necessidades, a criança precisa disso. Então eu vou, a partir dessa necessidade, pensar no produto, fabricar o produto. Então tá ali a indústria fabricando. Fabriquei o produto, certo? Daí eu vou pegar a mídia e vou divulgar, vou propagar, vou fazer uma propaganda desse produto, tá bom? Para que os comerciantes vejam e queiram vender nas suas lojas. Então, se é para criança, eu vou fazer uma propaganda chamativa, com cores que a criança gosta, com uma coisa que chama atenção, e aí o comerciante vai ver, nossa, as criançadas vendo isso, elas vão querer com certeza comprar. E aí o comerciante vai lá e compra isso da fábrica, das indústrias, e vende para esse público-alvo, que no caso são as crianças que vão pedir para o pai, para a mãe e tudo mais para comprar. Então, assim, tudo parte do consumidor, tá bom? Cada mercadoria, ela é produzida visando a conquista de um público. Então, como a Pro falou, ali das crianças. E aí é fabricado, é feita a propaganda, o comércio adquire esse produto dali da indústria, da fábrica, e aí chega na mão do consumidor. Mas chegou na mão do consumidor, mas antes partiu do próprio consumidor, né? Partiu da sua necessidade. Então ali é um ciclo, tá? Que vai acontecendo, tá? Muito bem, pessoal. Dinheiro e economia. Olha só. Antigamente, como era essa questão de dinheiro, dessa economia, de valores e tudo mais? Pessoal, antigamente não existia dinheiro. Muito antigamente, não tinha. As pessoas faziam o quê? Trocas. Olha, eu te dou um saco de feijão, você me dá uma galinha. Entendeu? E aí com o tempo foi surgindo o dinheiro, olha, e já é o papel e tudo mais. Depois a gente já tem o quê? Agora tem as maquininhas, certo? Você passa o cartão, você não tem dinheiro, mas você passa o cartão para o próximo mês. Então tudo isso, né? Então essas formas de pagamento, elas começaram a surgir para facilitar
a vida tanto do consumidor quanto do comerciante, tá? Quem está vendendo. E esse uso, essa administração do dinheiro que você vai usar para pagar serviços, para pagar produtos, tudo isso é considerado é visto como aspecto econômico da vida em sociedade. Compra, venda, produção, tudo isso gera a nossa economia, tá bom? E a economia, ela é usada ali para fazer referência à administração dos negócios, tá? Negócios só de empresas, negócios internacionais? Não, negócios familiares também. Quando você administra seu dinheiro, papai e a mamãe vão lá, administram o dinheiro, ou a vovó, a titia, quem é que é seu responsável, ele vai administrar esse dinheiro. Olha, isso vai ser usado para as compras do mês de alimento, isso vai ser usado para lazer, isso vai ser usado para saúde, para médico, para hospital, entendeu? Isso vai ser para roupa, isso vai ser para sapato. Então, uma série de coisas. Essa administração também é vista como um conceito da economia, tá bom? Como um aspecto econômico, como a administração dos negócios. Então, isso, tanto familiar quanto empresarial, também é visto como a questão da economia, tá bom? Como econômico, tá? E a questão, vem falando aí também, quando fala de economia, nós temos o verbo economizar, certo? O que é economizar? Você guardar uma parte, você poupar, você cuidar dos seus recursos financeiros para você ter um outro momento. Essa administração é feita, né? Eu economizo para que não me falte dinheiro em uma situação, tá bom? E aí falou também um pouquinho sobre a origem do dinheiro, né? Então, como que surgiu esses meios de compra e os bancos, né? Então surgiu o primeiro dinheiro, que foi ali as cédulas, primeiro foram as moedas, depois foi passando para cédulas, depois tem a questão ali do cheque também, mas acredita que os romanos já usavam o cheque há muito tempo, né? E aí veio também o cartão de crédito, que antes era de papel, depois foi para plástico, né? Que aí tem a função débito e crédito. E os bancos também surgiram para serem feitas essas transações, para depósitos de dinheiro, para administrar as contas que você tem ali no cartão de crédito, quanto que eu tenho, o que acontece, qual banco que eu vou escolher para poder, qual que tem as melhores, quais bancos têm as melhores condições, certo? O serviço que ele me oferece, qual que é o melhor. Então foi tudo isso surgindo, tá bom? Para cuidar dessa parte da economia, da administração dos negócios, do dinheiro da família, tudo isso para cuidar, tá bom? Dessa administração dos negócios, que é ali a questão da economia, tá bom? Isso tanto nas famílias quanto nas empresas, no que é internacional, tá bom? Agora ali nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo consciente. O que é consumo consciente? Será que eu realmente preciso comprar tudo que eu quero? Tudo que eu quero eu preciso comprar? Pessoal, nós temos diversas formas de pagamento. Cheque, cartão, aí é crédito, débito. Então no cheque você não precisa do dinheiro na hora, no cartão de crédito você não precisa do dinheiro na hora. Então por conta dessas formas variadas de pagamento, o nosso consumo ele não é consciente, porque a gente olha e pensa, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou ter em algum momento, então eu vou comprar isso aqui mesmo assim, né? E aí você vai comprando, e você não pensa antes, não usa sua consciência antes de consumir aquilo. Você pensa, será que esse dinheiro aqui eu não posso poupar para uma outra coisa que eu vou precisar mais tarde? Sério, certo? Então assim, será mesmo que eu entendo que o dinheiro ele vem de um esforço, né? E eu preciso pensar antes de gastar esse dinheiro, porque para ter precisa de esforço, precisa de trabalho. Será que eu penso que toda mercadoria que eu compro, ela parte de alguma forma da natureza? Porque as matérias-primas, o que é matéria-prima? É aquilo que vem, que dá origem ao produto, tá? Então, por exemplo, eu vou lá comprar o fósforo. Qual é a matéria-prima do fósforo? A madeira, tá vendo? Ela vem da natureza. Então, assim, toda matéria-prima normalmente vem da natureza, tá? Aquilo que começa a fabricação do produto vem da natureza. Então, se eu consumo, eu e mais toda a população mundial consome muito daquilo, em algum momento ela vai se esgotar. Tá bom? Porque ela vem da natureza e em algum momento essa fonte dessa matéria-prima vai se esgotar. E aí
eu não vou ter mais. Então eu preciso cuidar de conservar tudo que eu tenho, tudo direitinho, usar de forma consciente para eu não ter que ficar comprando o tempo todo, certo? Outra coisa importante, os resíduos dessas atividades industriais, esses resíduos eles são jogados no meio ambiente, certo? São poluentes. Então, quando vai ter uma fabricação de um produto, a indústria ela usa alguns produtos que, quando entram depois dessa passagem de ter feito esse produto, quando entra em contato com o meio ambiente, eles poluem, tá? A água, o solo. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Outra coisa, o lixo, tudo que a gente produz, tudo que a gente compra, que a gente consome, vira lixo depois, certo? Então a gente tem que ter uma consciência também, tá bom? Desse lixo que é produzido, tá? Que também polui aí o nosso país, o nosso mundo, certo? Então nós vamos continuar agora no capítulo 9. Pessoal, vão ouvindo aí, tá bom? Só pra gente refrescar a memória, tá? Pra atividade avaliativa que vai acontecer na semana que vem. A gente já estudou tudo, agora é só pra dar uma revisada, tá? Então, indústria e trabalhos nas cidades. Aí a gente viu nessa linha do tempo, do processo da industrialização, como foi ali desde o começo. Em São Paulo, quando as pessoas começaram a sair das suas cidades e começaram a ir para cidades grandes, exemplo São Paulo, para poder conseguir um trabalho, porque as indústrias começaram a abrir essas oportunidades, né? Muitas indústrias começaram a surgir. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram de casa, deixaram suas famílias para poder ir para a cidade, para poder ir para outra cidade, para essas cidades maiores, certo? E vivendo às vezes de forma precária nessas cidades, até conseguir se estabilizar no seu emprego, tá? E aí depois ali nós temos ali na zona rural, os surgimentos das máquinas, o que antes muitos funcionários faziam, uma máquina podia fazer, lavrar, plantar, colher, certo? Tudo isso era feito por uma máquina só. E aí as pessoas começaram a sair da zona rural e ir para as cidades procurar emprego, porque na zona rural as máquinas já estavam entrando e eles estavam perdendo esses empregos, certo? E aí começou a sair da zona rural, né? Mas aí um aspecto bom é que essas máquinas aumentaram a produção, certo? E aí conseguiam abastecer melhor as cidades, porque as máquinas trabalhavam mais rápido, né? Em menos tempo e produziam mais, né? Só que assim, essas pessoas perderam o emprego e precisaram ir para as cidades. Então saíram da zona rural, foram para as cidades e as cidades começaram a ter as superlotações, né? Muita gente procurando emprego lá. E aí a gente também entra ali na questão da década de 2000, que já começa ali também continuar essa industrialização. E vem as máquinas e os robôs para tomar o lugar aí, certo? Só que assim, essas máquinas e esses robôs, eles vieram para aumentar a produção em menos tempo, e aí o faturamento das empresas aumentava, certo? E você conseguia encontrar o produto, você conseguia encontrar melhor o produto, porque tinha mais desse produto, porque com as máquinas e com os robôs essa produção aumentava. Então antes o que você comprava no mês e demorava um tempão, porque o estoque do produto era menor. Agora com as máquinas isso mudou, porque sempre tem esse produto no estoque, porque as máquinas produzem mais, tá bom? Só que com isso também veio o desemprego, certo? As pessoas começaram a perder o desemprego, e com essa perda do emprego, essas pessoas, algumas escolhiam um caminho, o pior caminho, né? O caminho ruim, e acabavam roubando, a criminalidade aumentou e a violência também, né? Então tem tudo isso pra gente ver. E aí aqui vem falando também que o trabalho ele continua mudando, certo? No decorrer do tempo, as máquinas foram conquistando mais o espaço das indústrias, nas lojas, nas residências, né? Então, sempre onde você ia tinha um computador, e aí tem os programas que fazem o cadastro, que antes uma pessoa fazia o cadastro mais demorado, agora essa pessoa precisava ali usar o computador, certo? E aí a gente vai vendo esse aumento ali do uso das tecnologias. E aí depois a gente vê que tem os softwares, que são ali programas de computador que vai ajudando
tanto no meio profissional quanto na questão do lazer, e aí também fala ali do GPS, várias coisas que foram sendo criadas, tudo isso a tecnologia aumentando. E aí a Pro tinha até dado para vocês uma tarefinha para vocês entrevistarem, né? E aí isso aí é pessoal, por isso que a Pro nem fez correção nem nada, porque é pessoal. Você ia entrevistar, você ia colocar o que as pessoas sentiram com essa entrada da tecnologia, né? E qual é a faixa etária que mais usa esses recursos tecnológicos. Isso aí era pessoal, porque você ia fazer essa pergunta, né? A partir da entrevista você ia colocar ali, tá? E aí veio falando também do telefone celular, entrando na vida das pessoas, privando as pessoas da comunicação direta, né? E também desse ruído da comunicação, dessa dificuldade de comunicação quando as pessoas estão ali no pessoal, juntas ali, mesmo assim, estando frente a frente, a comunicação ficou complicada porque o celular fica no meio, né? Às vezes está ali, mas não está. Você está conversando com a pessoa está olhando para o celular, não está nem te ouvindo. Então tem toda essa questão. Falando também sobre tudo isso, falando do celular, o que o celular pode causar antes de dormir. Às vezes você está lá, antes de dormir você está com o celular na mão e ele pode reduzir seu tempo de sono e você ficar acordando, diminuir a produção dos hormônios que você produz ali durante o sono, você causa confusão no seu relógio biológico, porque é para você estar dormindo no escuro, tudo direitinho, mas tem uma luz ali, então ele não entende se é para estar dormindo, se é para estar acordado. Então a memória também tem prejuízos, então tudo isso por causa do sono, tá? O que você pode fazer? Evitar 30 minutos antes de dormir, deixa o celular lá, ou você pode também diminuir bastante a luz da tela, mas o melhor mesmo é não estar ali, tá bom? O celular está em outro ambiente, ou então bem longe, tá? E nós vamos finalizando ali falando sobre a competição com as máquinas, o ser humano competindo com as máquinas. Então, além dos telefones celulares, tablets, computadores, então assim, as máquinas elas são utilizadas no cotidiano para lavar roupas, existem até máquinas de lavar louça, para aquecer os alimentos, para fazer pães e bolos. Então as máquinas foram entrando em tudo isso, né? E a gente nem percebe, elas estão ali dando mais conforto. Então é algo positivo, não estamos falando mal. É bom essa tecnologia. Hoje em dia você tem muito mais conforto, mais praticidade. Você não precisa sair de casa para você, por exemplo, pagar uma conta. Você paga pelo banco ali na internet. Então assim, são muitas facilidades e confortos que essa tecnologia, esse avanço tecnológico trouxe para a sociedade, certo? Então assim, no trabalho, no profissional, as máquinas têm ocupado cada vez mais o espaço dos trabalhadores, com o objetivo de quê? De atender o consumo crescente. Lembra que a Pro falou? O produto sempre ter no estoque, aumentar a produção desse produto. A máquina faz isso, porque aí as pessoas procuram cada vez mais e tem que ter produto no estoque. Então a máquina vai fazendo com que isso aconteça. E aí é menos tempo, mais produto, e aí a empresa fatura mais, entendeu? Gasta menos com funcionário, porque a máquina já faz o trabalho de vários. Então assim, tem tudo isso. No setor produtivo, a contribuição da máquina é muito grande. Está falando nas fábricas, elas agilizam o processo, elas padronizam. Lembra o que às vezes várias pessoas fazem e fazem de formas diferentes, porque ninguém faz igual? A máquina faz padronizado, faz direitinho, faz igualzinho. Então tem tudo isso, tá bom? No campo também as máquinas ajudam, porque elas fazem em menos tempo, conseguem fazer mais, produzir mais, né? O plantio, a irrigação, né? A colheita, né? Nas empresas também, então as máquinas elas aceleram o trabalho, no comércio elas facilitam as formas de pagamento, então tudo isso. Então o ser humano está competindo com a máquina? Sim, está, pelo seu lugar no mercado de trabalho, no meio de trabalho. Mas o que pode ser feito para que isso, para que esse desemprego diminua, para que essa pessoa não perca o seu emprego para uma máquina? O que pode ser feito? Muito bem, a gente tem que sempre estar se inovando academicamente. O que isso significa? Estar estudando, tomando posse de conhecimento, certo? Aprender a lidar com essas tecnologias. Entenderam? Porque assim, se a máquina está ali, ela precisa de alguém para poder programá-la, certo? Para poder fazer com que ela funcione. Alguém precisa lá apertar o botão, precisa.
Então, se eu tomo conhecimento disso, eu consigo continuar no meu trabalho. Eu trabalho, por exemplo, como secretária, eu tenho que fazer um cadastro. Antes eu tinha que fazer à mão, agora eu preciso aprender a usar um programa no computador. Se eu estudar e se eu me apropriar desse conhecimento, chegou o programa para mim, eu vou saber utilizar. Ninguém vai me mandar embora para poder achar alguém mais qualificado que tem esse conhecimento, porque eu já tenho. Então você precisa sempre estar se qualificando. Vocês que estão estudando agora, que ainda não trabalham, né? Vocês só dão trabalho, precisam entender a importância de sempre estar estudando, se manter atualizado, porque daqui para frente cada vez mais as coisas vão avançando, a tecnologia vai tomando lugar, e se você não estiver com esse conhecimento, se você não se atualizar, você, aí falando dos profissionais, já como profissional você fica para trás, e outra pessoa que tem esse conhecimento toma seu lugar, tá bom? Então, o uso das máquinas, as máquinas são importantes, são boas, são positivas, sim, né? Causa mais conforto, você consegue encontrar o produto. Então, muitas coisas são positivas, mas esse negativo existe. Só que se a pessoa ali no mercado de trabalho, o funcionário, o trabalhador, ele se atualizar, estudar e tudo mais, ele consegue andar junto com esse avanço, porque ele está avançando ali com tudo isso, tá bom? Pessoal, é isso, meus amores. Olha só, assim como história, a prova vai deixar para vocês fazerem um resuminho. Quando eu digo que eu não vou cobrar, é porque eu não vou solicitar que vocês me enviem esse resumo, tá bom? Só que aí eu penso, a prova não vai solicitar, então eu não vou fazer. Mas aí se você não fizer, o problema vai ser da prova? Não é a prova que vai fazer a prova, é você. Então, se você não fizer, é algo que você está se prejudicando, tá bom? O resumo, ele vai te ajudar a revisar, a escrever ali, a mostrar para o seu cérebro que tudo isso é muito importante, e você precisa gravar para chegar na hora da atividade avaliativa e você conseguir fazer sem problema algum, tá bom? Então, façam esse resumo, desenhe ali, faz um desenho de uma máquina, façam coisas para fazer sua mente lembrar. Se quiser usar aquele post-it, que é aquele coloridinho, que tem adesivo para você colar coisas importantes que você viu, coloque lá capítulo 7, capítulo 8, escreva cada parte ali, não precisa copiar do livro. Resumo, você vai colocar o essencial, o mais importante, são os pontos importantes, tá? E você vai escrever ali para você relembrar, uma forma de você relembrar, tá bom? Antes de você fazer a atividade avaliativa. Precisa fazer hoje, Não precisa fazer hoje, vocês têm até o dia da prova, da atividade avaliativa de geografia, tá bom? Então, pessoal, é tranquilo, tá bom? Vocês já estudaram esse tempo todo, a prof fez essa revisão com vocês, e se você fizer o resumo, só sucesso na hora da atividade avaliativa, só colocar em prática aquilo que você já sabe, tá? O conhecimento que você já tem porque você estudou, participou das aulas, fez as tarefas, as atividades, então tá tudo certo, tá bom, meus amores? Um super beijo para vocês e até a próxima!